Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre o legado entre Rocky Balboa e Adonis Creed. Essa é uma das minhas franquias favoritas e no vídeo de hoje eu vou falar o que eu achei de Creed 2. Algumas pessoas esperam ansiosamente para ver carros caindo de aviões. Eu espero ansiosamente para assistir o Rocky Balboa dando discursos emocionantes e agora também do Adonis Creed lutando para sair da sombra do seu pai e lutando contra si mesmo. Juntando os momentos emocionantes com as montagens de treinamento e as grandes lutas, é isso que toda pessoa está buscando quando compra um ingresso para assistir Creed nos cinemas. A boa notícia é que os pontos fortes desse filme são os mesmos do seu antecessor, Creed. A relação do Creed evoluiu com a Bianca, inclusive esse é o ponto mais forte do filme na minha opinião. A relação entre os dois e a chegada do bebê tem diversos momentos bem emocionantes que eu particularmente não esperava. E com o Rocky, além da relação que a gente já conheceu no primeiro filme, existiram alguns atritos que me incomodaram em certos pontos, principalmente em aspectos de roteiro, mas a relação entre os dois continua sendo algo que a gente quer acompanhar. Nós temos as lutas que esperávamos, a estrutura do filme é bem parecida com uma mistura de Rocky 3 com Rocky 4, e os fãs da franquia não vão se decepcionar se o que eles estão buscando é mais do mesmo. Sem demérito nenhum a mais do mesmo, eu particularmente fui até o cinema para ter exatamente o que eu já estou acostumado a ter quando o assunto é Rocky Balboa e Creed. Mas existem alguns pontos que eu acho importante ter em mente quando o assunto é Creed 2. Apesar dos pontos fortes serem os mesmos do primeiro, muitos elementos de novidade e surpresa não funcionaram nesse filme. A história toma alguns rumos que nós podemos dizer são muito previsíveis, até mais do que o comum quando o assunto é Rocky. Em Creed, além de nós estarmos conhecendo o Adonis Creed, nós estamos acompanhando a sua luta para se transformar em um boxeador, em provar que ele não é um erro tanto para si próprio como para o mundo. Ele se apaixona pela Bianca, que é uma personagem diferente, ela tem uma história complexa e isso agrega ao Creed. E além disso, existe a relação com o Rocky, que não é só uma relação de amor, mas também é uma relação entre gerações diferentes, entre culturas e vivências diferentes. E além de tudo isso, nós temos a luta do Rocky contra o câncer. Ou seja, Creed 1 é um filme muito emocionante. E por mais que a continuação mantenha vários desses pontos, outros deles são deixados de lado e o filme toma algumas decisões bem previsíveis, como eu disse. Diferente do primeiro filme, que por mais que ele fosse mais do mesmo, tinham várias surpresas interessantes para quem estava conhecendo esses personagens. Mas o que me incomoda é que no primeiro filme nós sabemos exatamente qual é o objetivo do Creed, então nós o acompanhamos sem problema nenhum. E no segundo filme, esse objetivo fica um pouco disperso, ele ainda não sabe exatamente pelo que está lutando, essa é uma grande questão do filme. Esse é um problema de roteiro, mas existem alguns pontos que compensam esse roteiro mal escrito. Que é, por exemplo, a relação do Creed com a Bianca, a relação dos dois com o bebê, essa parte é muito bacana, e também a relação do Rocky Balboa com a sua família, que eu não vou dar spoilers aqui, mas também é emocionante. O filme mesmo, em um momento, se compara a uma tragédia de Shakespeare, onde os filhos são obrigados a carregar as lamúrias dos pais. E esse é um tema universal, quem não vai entender algo do tipo? Todos nós, de uma forma ou de outra, carregamos os nossos pais nas nossas histórias, tanto as partes boas quanto as partes negativas, e os nossos filhos também vão carregar isso. Então nós precisamos aprender ao longo da vida a lidar bem com isso para não carregar os mesmos erros para os nossos filhos, que vão carregar para os filhos deles. Então esse é um dos temas do filme que é bem forte. Isso acontece em todos os relacionamentos dessa obra. Na direção, o Steven Caple Jr. substituiu o Ryan Coogler, e isso muda tudo. A experiência em si ainda tem a mesma energia que estamos acostumados quando assistimos esses filmes, mas muito disso vem por causa dos personagens, que já estão muito bem desenvolvidos. Mas a diferença acontece aqui. O Ryan Coogler não só idealizou, como escreveu e dirigiu Creed. O primeiro filme tem uma história que flui naturalmente, e dentro dessa história que flui muito bem, foi inserida a fórmula que o Sylvester Stallone inventou para os Rockies. Então foi um casamento perfeito que possibilitou a continuidade dos filmes de Creed. Eu falei bastante sobre isso no vídeo que eu fiz.
Além dessa junção ter caído como uma luva, o Ryan é um bom diretor e ele trouxe muitos elementos novos para a mesa. Por exemplo, o que eu mais lembro quando o assunto é Creed são os planos sequências nas cenas de ação. Ele usou a tecnologia a favor da história, tanto dramaticamente, porque nós agora estamos dentro do ringue, então as lutas ficam mais tensas, como também esteticamente. O filme ganha um grau de qualidade superior quando o diretor sabe o que está fazendo. O Steven Caple Jr. não necessariamente é um diretor ruim, mas ele não soube aproveitar tudo que o Ryan deixou pra ele. O filme não tem os planos sequências que Creed 1 tem, provavelmente porque o diretor estava querendo ter a sua própria assinatura nessa obra, mas as ideias que ele trouxe não funcionaram muito bem como os planos sequências. O Sylvester Stallone é um dos roteiristas desse filme, e por mais que ele tenha feito um ótimo trabalho com Rocky, nos últimos anos ele vem se especializando em fazer franquias de sucesso que têm roteiros bem ruins, mas são cheias de momentos nostálgicos ou com personagens icônicos fazendo coisas que nós gostamos que eles façam. Por exemplo, a primeira cena do Rocky é um discurso. Claramente é para que a gente vá à loucura, e a gente vai porque nós estamos no cinema para isso. E por mais que o filme tente servir como uma transição, da franquia do Rocky para a franquia do Creed, o Rocky ainda é o personagem mais cativante na tela, ao contrário dos antagonistas do filme, os Drago. Eu gostei que o filme tentou dar mais dimensões para esses personagens. O que eu quero dizer com isso? O filme deu mais tempo de tela para eles, ele mostrou o lado deles, os problemas que eles sofrem, as dificuldades, os objetivos, tudo isso para que o público criasse empatia por eles. Isso até poderia funcionar, mas acabou não funcionando por alguns motivos. O maior deles são as interpretações. O Ivan Drago pra mim é um problema nesse filme. Eu esperava muito mais dele na relação com o Rocky. Por mais que ele tenha a vantagem de ter um rosto muito forte, nós o identificamos como vilão facilmente. No grande encontro entre Drago e Rocky, o clímax é meio fraco. E para o Victor Drago, eles precisavam ter encontrado um ator melhor. Eu lembrei bastante da interpretação do Tom Hardy em Warrior, onde ele faz um personagem forte, mas que ao mesmo tempo o ator consegue entregar todas as crises emocionais que ele tem. Então, ali é uma demonstração de força e talento artístico para se fazer cenas dramáticas. E o problema se dá porque eles tentam dar profundidade para o personagem. Ele lida com coisas que nós esperamos muito mais emoção. E o ator até tenta fazer tudo isso, mas realmente eu achei que ele não conseguiu entregar. Fisicamente, é claro, funciona e as cenas de luta são muito boas. A Tessa Thompson e o Michael B. Jordan são um elemento chave, ainda bem, e eles garantem que a franquia possa continuar. Creed 2 não é melhor que o seu antecessor, mas para todos os fãs da franquia é sempre bom voltar a esse universo e, é claro, aos personagens que nós gostamos tanto. Então, se é isso que você está buscando, pode assistir o filme que você não vai se decepcionar.